Nós vamos fazer um exercício bem pequenininho de associação mista de resistores e depois vocês vão fazer um, certo? Vamos lá, olha. Eu vou resolver essa associação. Primeira coisa que nós vamos fazer é representar por números resistência 1, resistência 2, resistência 3, resistência 4, resistência 5, resistência 6. Nós vamos achar todas as características dessa associação. Primeira coisa, essas três resistências, a resistência 2, a 3 e a 4, estão associados em série, uma após a outra. Quando a gente tem uma associação em série, basta, eu vou chamar de R', basta somar. Então, vai ser o R2 mais o R3 mais o R4. Essas três estão associadas em série. Então, R' vai ser 2 mais 3 mais 5. Total, 10 ohms. Agora, o que a gente faz? A gente desenha esse circuito novamente. Então, deixa eu desenhar ele aqui, pequenininho. Eu vou ter esse novo desenho. Aqui em cima eu tenho a resistência 1. Aqui eu tenho a resistência 5. No lugar destas três, R2, R3 e R4, que eu estou marcando, ficou uma só que eu chamei de R', né? Então, olha lá, ó, ficou um R' aqui no lugar delas. E esse R', ele vale 10 ohms, igual o R5. Aqui eu tenho o R6 e aqui a gente tem a voltagem, né, de 15 volts. Pronto. Agora, o que nós vamos fazer? Olha só, o R5 e o R', eles estão ligados por dois pontos. Esses pontos, então, eles estão associados em paralelo. Quando estão associados em paralelo, a gente soma invertido, né? Então, vai ficar 1 sobre R duas linhas, que é igual a 1 sobre o R5, mais 1 sobre o R'. Vai ficar 1 sobre R duas linhas, que é igual 1 sobre o R5, ele vale 10, mais, e o R' vale 10. 1 décimo mais 1 décimo, 2 décimos. Então, olha, eu vou, vai ficar 1 sobre R duas linhas, deu 2 décimos, eu vou inverter tanto de um lado quanto do outro, então R duas linhas sobre 1 e 10 sobre 2, R duas linhas, 10 sobre 2, 5 ohms. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou redesenhar esse sistema novamente. Então, vai ficar assim, olha. Eu vou manter o R1 no lugar do R5 e do R', fica uma resistência só, que a gente acabou de chamar de R duas linhas, né, que vale 5 ohms. E eu desenho de novo esse R6. Aqui a gente tem 15 volts, certo? Pronto. Agora, essas três resistências, elas estão associadas uma após a outra, então isso daqui é série. E como é a última soma, eu já vou chamar de resistor equivalente. O resistor equivalente é a soma do R1 mais do R duas linhas mais do R6. Esse R equivalente, ele vai valer o R1, que vale 6 ohms, o R duas linhas, que vale 5, e o R6, que vale 4. Total, o resistor equivalente deu
15 ohms, certo? Esses 15 ohms já responde essa pergunta aqui do enunciado, ó, qual o resistor equivalente do sistema? Vamos continuar. Agora, eu vou usar a primeira lei de Ohm para a gente achar a corrente total. Olha lá, ó. Qual que é a corrente elétrica fornecida pela bateria? Corrente total. Primeira lei de Ohm, o RI. R equivalente vezes a corrente total. Essa voltagem aqui, olha, é de 15 volts fornecida pela bateria. Resistência equivalente, acabamos de achar 15. Então, a corrente total, ela é uma corrente de 1 ampere. Pronto? 15 dividido por 15, 1 ampere. Certo? Já achei a corrente total, 15 por 15, 1 ampere. E vamos entender o seguinte, essa corrente de 1 ampere, ou ela sai do ponto A e vai para o B, ou do B para o A. Como não tem aqui polo positivo e negativo, eu vou imaginar, então, que o A é o polo positivo e que o B é o negativo. Pronto. Então, a corrente vai circular assim. Olha, a corrente total, ela vai passar no resistor 1. Quando chegar neste ponto aqui, olha, eu vou fazer um X para ficar mais fácil. Esse ponto, um asterisco, pronto. Onde eu fiz o asterisco é onde a corrente ela vai se dividir. Uma parte dela segue, passa no resistor 2, 3 e 4. Outra parte vai descer e passar no resistor 5. Aí, depois que ela fizer o seu caminho, essa corrente que se dividiu, olha, essa, por exemplo, ela chega nesse ponto onde eu vou fazer outro asterisco, ó. E a outra que circulou, olha lá, eu tô fazendo o desenho, ela chega aqui também, ó. E as duas se unem e vira de novo a corrente total. E essa corrente total, ela vai passar no resistor 6, certo? Então, aqui embaixo, olha o que eu vou fazer. A corrente número 1, eu já sei que ela é igual à corrente total. Então, ela também é 1 ampere. A corrente 6, eu também sei que ela é como a corrente total. Então, ela também vale 1 ampere. Certo? Usando a primeira lei de Ohm, eu vou fazer um traço aqui para a gente continuar resolvendo. Usando a primeira lei de Ohm, olha o que eu vou fazer. Primeira lei de Ohm, U, só que eu vou colocar índice 1, R, 1 vezes I1. Aí é a primeira lei de Ohm, URI. Toda hora eu vou fazer isso. Então, olha, a voltagem, a DDP do resistor 1, que eu não sei, eu vou achar agora. A resistência 1 vale 6 ohms, olha lá na figura. E a corrente 1 é aquela corrente total de 1 ampere. Então, voltagem 1, 6 volts. Certo? Pronto. Agora vamos continuar. Agora eu vou usar essa corrente 6. Então, fica assim, ó, U com os índices 6. O 6, R6 e 6. Pronto. Essa voltagem 6 eu não sei. Eu sei que a resistência 6, ela vale 4 ohms. E a corrente 6 é a corrente total. Então, ela vale 1. Então, o 6, 4 vezes 1, 4 volts. Aí, vamos raciocinar o seguinte, olha. Entre os asteriscos, vocês estão vendo que houve uma queda de voltagem, tem uma DDP, que eu chamei aqui de U número 1. Lá no resistor 6 também tem uma queda de voltagem, que eu chamei de U número 6, é a DDP 6. E entre estes asteriscos aqui, olha, nós temos uma DDP. Como a DDP total é de 15 volts, a U número 1, olha lá, é 6 volts. A U número 6 aqui, ó, é 4 volts.
Se já foram consumidos 6 volts de um lado e 4 volts do outro, dá 10 volts. Sobrou quanto para dar 15? Sobrou 5, não é? Então, quer dizer que entre os asteriscos, a DDP só pode ser de 5 volts. Então, vejam, eu já sei, então, que o R5, ele tem que ser alimentado por essa energia de 5 volts. Então, eu vou escrever só o 5, R5 e 5. Deixa eu fazer outro traço aqui. Essa voltagem, essa DDP aqui, como eu acabei de dizer para vocês, é o que sobrou do... Você soma lá 6 volts com 4 volts, ó, 6 volts com 4 volts, dão 10 volts, e tira dos 15 volts. Então, o número 5 sobrou para ele 5 volts. A resistência 5, ó, ela vale 10 ohms. Aí eu acho a corrente 5, porque essa corrente aqui eu não sei. Então, essa corrente, ela é uma parte daquele total ali, olha. Tem que ser menor do que 1 ohm, porque o 1 ampere, desculpa, ohm não, 1 ampere. Esse 1 ampere é a corrente total. Então, vejam. E 5 é 5 dividido por 10, vai dar meio ampere. Olha lá, ó. Então, eu já achei a corrente que vai passar aqui no resistor de R5, né, de 10 ohms. Bom, aí continuando, o que está faltando a gente achar então? Olha, eu já sei que essa voltagem 5 aqui, ó, DDP 5, ela é de 5 volts. Eu já sei a corrente 5, sei as outras correntes, está faltando agora trabalhar com R2, R3 e R4. Vamos raciocinar, olha, se essa corrente, vai lá, vamos olhar lá no desenho, eu quero que vocês olhem no desenho. A corrente que circulou por R5, eu estou fazendo um desenho agora, dá uma olhadinha para cá no desenho, ó. A corrente que passou no R5, ela é uma corrente de meio ampere. Olha, aqui eu tenho meio ampere, tá certo? Se eu tenho meio ampere, quanto é, e a corrente total valia 1 ampere, então é lógico que essa outra corrente aqui, ó, essa outra corrente, ela só pode ser de meio ampere também, ó. Ela é uma corrente de meio ampere. E essa corrente de meio ampere, ela vai circular no R2, no R3 e no R4. Então, vamos lá, ó. Então, quer dizer que eu já sei quanto vale o I2, já sei quanto vale o I3 e já sei quanto vale o I4. Quanto vale cada uma? Meio ampere. É a corrente que vai estar circulando aí, ó. Meio ampere e meio ampere. Né? É uma corrente só, única, porque eles estão associados em série, esses 3 resistores. E com esse valor, para a gente terminar, olha, eu vou usar a lei de Ohm 3 vezes. Então, olha lá, ó, eu uso com o índice 2, U2, R2 e 2. O U número 2, qual é a DDP? É a resistência 2, que vale, olha lá no desenho, 2 ohms, e a corrente de meio ampere. 2 vezes meio dá 1 volt. Pronto. Então, eu já sei essa voltagem que é relativa a essa corrente aqui. Vou usar a lei de Ohm de novo, só que agora com o índice 3. Então, deixa eu puxar o tracinho mais para baixo aqui, vou dividindo meu desenho. U3, R3 e 3.
Então, essa voltagem 3, eu não sei, a resistência 3, ela vale, olha lá no desenho, ela vale 3 ohms, e a corrente 3 vale meio ampere. 3 vezes meio, o número 3 dá 1,5 volt. Então, eu acabei de achar essa voltagem 3, que é correspondente também a essa corrente 3. E para terminar, última coisa, o número 4, R4 vezes I4. Então, eu tenho aqui a voltagem 4. Essa última eu poderia até fazer por subtração, né? Nós sabemos que tem que dar, naquele pedaço que está em paralelo lá, 5 volts, hein, gente? Lembram, ó, esses 5 volts aqui, que está amarrado no R5, ele está em paralelo com R2, R3 e R4. Então, tem que dar 5 volts. Ó, eu já tenho 1 volt aqui, já tenho 1,5 aqui, 1 mais 1,5, 2,5. Sobrou 2,5. Tem que dar 2,5 nessa conta aqui. Então, o R4, ele vale 5 e a corrente vale meio. Então, ou eu faço por subtração, ou usa a primeira lei de Ohm, olha lá, ó, 2,5 volt, certo? 2,5 volt com mais 1,5, dá os 5 volts, que são da ligação em paralelo que a gente tem ali. Bom, eu achei todos os pormenores e o exercício seguinte, vocês é que vão fazer, ele é exatamente igual, vocês seguem esse modelo e vão tentar fazer o outro, certo? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, dá uma olhadinha. Aí, ó. Então, agora eu gostaria que vocês fizessem esse daqui, tá bom? Esse é com vocês. E vocês vão achar todas as mesmas coisas. Começa com resistor equivalente, o desenho é o mesmo. Depois vocês vão achar a corrente total com a primeira lei de Ohm, né? E tudo igual, tá bom?